faz parte aí a gente reconhecer a colaboração. Você parece mais inteligente quando você cita alguns pensadores, né? E aí, antes de dar as minhas citações, eu trouxe algumas de William Shakespeare, né? E uma de Caetano, que todo mundo conhece. Mas, por exemplo, tudo que eu vou falar aqui, eu só consigo falar porque eu não fiz muito, né? Se eu tivesse feito muito, o tempo seria muito curto, né? Então, só os mendigos conseguem contar suas riquezas. Quando você vê alguém contando muita vantagem, certamente é porque está com tempo para fazer isso, ou seja, não conseguiu fazer muito, não é? Então, vocês entendam essa minha fala, né, essa minha apresentação, quando eu comento aí, né? Por outro lado, a gente nunca deve buscar ou trabalhar buscando reconhecimento, né? Porque às vezes ele não vem, né? E é mais importante você ter um sentimento do conteúdo daquilo que você fez, né? Poder falar do que você fez, muito mais do que com ornamentos, né? Com o que vem de fora, né? Que as pessoas reconheçam ou não o seu trabalho, né? Às vezes eu digo, quando a revista recusa um trabalho meu, eu digo azar da revista que poderia ter esse trabalho publicado nela, né? Então, o importante é você sentir-se bem fazendo isso, né? A outra é a prudência, né? Nada de correria, de fazer as coisas muito rápido, né? Porque quem mais corre também tem a chance de tropeçar, né? Então, é preciso uma certa cautela. Também não é devagar demais, como alguém já comentou, né? Não pode parar, mas tem que ter prudência, né? Por fim, né, da obra de William Shakespeare, que eu gosto, tem: os loucos não possuem orelhas, né? Eu vi algumas pessoas fazendo assim, mas é uma metáfora, né? Isso aqui você tem que dar ouvidos, tem que discutir, tem que colaborar, tem que conversar com as pessoas, porque é fundamental, né? Se você não escuta, se você não tem um ambiente propício para trabalhar, isso pode ser uma coisa que não ajude muito, né? E, por fim, nunca se chatear, né, com comentários ou julgamentos, às vezes, que eles acontecem simplesmente porque o indivíduo não trabalha naquela área, não trabalha naquele problema, e aí ele, né, se não é espelho, né, ele acha feio, né? Então, continuar trabalhando, fazendo, e um dia esperar que essas coisas aconteçam. Então, eu vou também falar agora de frases minhas, né? De quando eu galguei. Desde que eu comecei, eu procurei ter um norte, né? Ter uma direção, né? Onde eu queria ir, o que eu queria fazer, né? E claro, com a ajuda de muita gente, né? Que ninguém faz essas coisas só. Então você não precisa ser um super-homem, né? Mas você tem que chegar longe, definir o norte e voe, né? Voe sempre e voe alto, né? E para quem nasce em Garanhuns é fácil, né? Você já nasce em cima da montanha olhando para onde eu vou, né? Você vê que Lula nasceu em Garanhuns e a primeira frase que ele disse foi: eu quero morar em Brasília, nem que eu seja presidente, né? E aí conseguiu, mas tem muita gente de Garanhuns cuja meta é simplesmente sair porque a cidade não oferece oportunidades. Mas eu sempre estou procurando, né, meu norte, né? Estou sempre definindo, né, as novas metas, né? Isso aí é sempre feito, né? Trabalhar duro, né? Isso aí para os jovens, eles têm que saber que tem que trabalhar e trabalhar muito, né? E nem um pouco de malandragem, certo? A não ser em alguns poucos momentos que são necessários também, né? Não precisa ser um monge, né? Nem tampouco um cigano, né? Você pode trabalhar muito e ao mesmo tempo ter uma vida social, né? Interessante, né? Nada vem de graça, né? Isso é muito importante, né? Você tem que lutar com todas as suas armas, né? Para você conseguir, né? Sempre lute com as suas armas que você chega lá. E por fim, não precisa ser um Einstein, né? Mas ajuda muito ser criativo, tá? E isso, às vezes as pessoas não entendem, né, os seus gestos, né? Mas aqui eu estava plagiando, né, o nosso
querido Einstein, mas fechando essa parte aqui da introdução, é uma coisa que eu faço, até Cid já brincou comigo, disse, Fernando é um cara, qualquer coisinha está casando de novo com a esposa dele, né? Mas eu celebro cada conquista, né? Cada momento, né, que a gente vai fazendo na vida, a gente vai celebrando, né? E sempre com as pessoas mais próximas, né? As pessoas que a gente quer bem, né? Então, deixando essa parte mais séria, né, da palestra, entrando agora no lúdico, né, na física, que a gente gosta, né, e sente muito prazer, né? Eu vou falar de trabalhos, né, que certamente tiveram a participação aí ainda tem, né, de alunos que estão trabalhando comigo, várias teses que foram concluídas. Eu acho que ninguém aqui tem no seu currículo que orientou Albert Einstein, né? Eu orientei no mestrado e no doutorado, né? Então isso para mim é uma honra muito grande. Agora, vocês imaginam, quando eu estava dando uma palestra na Alemanha, e eu falei que um dos colaboradores era Albert Einstein. Foi delírio na plateia, né? Ninguém acreditava que alguém podia usar esse nome como físico. Também pós-doutores, né? Tem um que está chegando aí, mas o Zagaco foi embora recentemente, a Giovana, que agora está como professora da UPE, Francisco e João Maria, também contribuíram muito para esses trabalhos que eu vou apresentar. E aqui, se vocês notarem, né, nos alunos tem o Otávio Marques, que chegou recentemente, e ele não aparece nessa foto porque a gente pediu para ele bater a foto, né? Mas não, é porque ele não estava aí nesse momento. Mas o Zagar, né, o Juan, o Pablo, a Gilvânia e o Danilo, né, a gente tem trabalhado muito de perto, mas nós não estamos isolados, né? Nós fazemos parte do NUMAG, né, que é um grupo bastante grande, ativo, né, e principalmente ultimamente, nós temos colaborado bastante, né, nos trabalhos, né, porque as técnicas se complementam, né? Alguns modelos, para serem testados, precisa-se usar baixas temperaturas, medir a magnetização e transporte em baixa temperatura, e nisso a gente tem colaborado bastante, né, com o grupo, né? E aí temos uma série de laboratórios, né? Aproveitei as fotos aí que foi colocado aqui desde a minha chegada, né, e que os alunos participam dessas medidas, né? Mas aí já pulando para a parte que me deixa muito feliz, né? Quem olha, ou quem sempre teve a oportunidade de ver meu currículo Vitae Lattes, né? Quando a gente põe a descrição, né, do que você fez, uma das coisas que eu sempre coloquei foi a primeira medida de um calor específico, né? Talvez muita gente não tenha entendido, né, a importância, a relevância disso, porque só em 2011, né, é que o Skedman recebeu o Prêmio Nobel pela descoberta, né, dos quase-cristais, os materiais quase-periódicos, né, e por conta de outras áreas que se tornaram muito férteis, né, como é o caso do RITCs na época e outros, né, terminaram fazendo com que essa área fosse um pouco mais devagar do que deveria e que talvez o reconhecimento demorasse um pouco, né. Mas foi nessa época, né, você vê em 84, quando eu estava na UCLA fazendo doutorado, que saiu esse físico Revioletas, e que o Bruinsma, que nos visitou aqui, né, ele era meu professor de física do curso de física do estado sólido, eu estava procurando temas, né, para a tese, e ele sugeriu dar uma lida nesse trabalho. Ele disse, olha, Fernando, dá uma lida aqui que eu acho que tem coisa interessante, né, nesse trabalho. Então, de fato, eu li, né, fui conversar com o Clark, a gente localizou um grupo que estava fazendo os quase-cristais, e aí foi nesse período que eu entrei. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com os quase-cristais, desde do seu princípio, do início, né, quando foi feita a descoberta. E isso é muito bom, porque tudo é novidade, né, a concorrência é muito grande. Eu vou tentar falar de algumas coisas ao longo da apresentação, né, de coisas que eu vivi, né, ouvindo, né, pessoas como Linus Pauling, como Alan Goldman e outros, né. Então, esse trabalho já tem mais de 4.000 citações e deu o Prêmio Nobel de Química, né, para o Skedman, né. Isso eu já falei aqui em outra oportunidade. Mas por que ele é tão importante, né, e por que mereceu o Nobel, né? Então, ele mereceu o Nobel, né, porque ele redefiniu, né, o conceito do que eram cristais, né.
Na realidade, né, a descoberta do Scatman, né, é mostrando que haviam picos de difração muito bem definidos, sharps, né, e que não podiam ser indexados por nenhuma das redes Bravais. A gente sabe, no livro do estado sólido, que existem somente algumas poucas, né, redes Bravais, e que a gente consegue indexar todos os índices todos os picos, né, com 3 índices de Miller, né? E esses aqui eram muito bem definidos e não permitia a indexação com 3 índices de Miller, apenas com 5, né? Era o que era a proposta na época, né? Então ele, antes, né, quando a gente estudava, né, e quando a gente está falando antes, de 20, 30 anos atrás, né, os cristais, né, eles eram definidos, né, como sendo uma substância no qual os átomos e moléculas ou íons, né, estão empacotados de maneira regularmente ordenada, repetindo um padrão em 3 dimensões. Tá? E isso era a International Union of Crystallography, que até 1992 tinha essa definição do cristal. O trabalho do Scatman demorou muito para ser aceito, né? Ele mesmo já conta na internet, eu já falei aqui, ele foi muito criticado, né, foi colocado para fora de grupos, né, as pessoas escreveram notas de desagravo pelo fato de ele ter escrito algumas coisas enquanto trabalhavam com eles, né? Então foi uma situação muito difícil, né? Por isso que demorou um pouquinho, né? Mas aí depois, com o trabalho dele já reconhecido, né, todos mostrando que de fato era uma fase nova, né, na matéria, a definição de cristal agora é simplesmente qualquer sólido tendo essencialmente um diagrama de difração discreto. Não precisa mais ter esse padrão repetindo, né, periodicamente e tridimensional. Qualquer substância, né, na fase sólida aí, que tenha picos de difração bem definidos, né, eles são chamados agora de cristais. Então simplificou um pouco, né? Mas, de novo, para a gente entender nessa importância, né, já falei várias vezes, né, por exemplo, em curso que o Sérgio aqui, Maurício e tantos outros deram aí de matéria condensada, um exercício que era comum era exatamente esse, mostrar que você não consegue preencher o plano, né, fazendo deslocamentos, né, por um parâmetro de rede de pentágonos, né, ou seja, você não consegue fazer, na definição antes de 92, um cristal onde você tenha, né, uma forma de um pentágono, né? Você não consegue, você vai ter sempre vacâncias, né, ou superposição de redes, né, de células, né? Mas você consegue com 4, né, você pode deslocar de um parâmetro de rede e aí você tem uma estrutura periódica, né, bem comportada. Com 6, né, você também consegue e, portanto, né, você só não consegue com 5 e 7. E o trabalho do Scatman foi exatamente mostrar, né, que a simetria do cristal, ele tinha uma simetria pentagonal, né? Ou de 5-fold symmetry, né? Mas até então, né, todos os livros texto, Kittel, Scatman, qualquer outro livro, sempre nos ensinou, né, dessa impossibilidade de você ter simetria de translação, né, e de rotação com 5 e 7 fold. Então essa foi a razão, né? A razão para que o trabalho dele tenha chamado tanta atenção. Aqui, por exemplo, né, estou mostrando um quase cristal que tem uma faceta, né, pentagonal, coisa que a gente viu que era impossível construir, né? E quando a gente tem ordem de longo alcance, né, é uma característica também de você saber que é um cristal, é que você tem facetas, né? Por exemplo, aqui é um cristal, nesse caso é a pirita, né, que é chamado também de ouro de tolo. Eu peguei essa foto em particular, porque aqui ela mostra, né, cristais gêmeos, né, são geminados juntos, né, e que tem uma importância muito grande nas discussões iniciais dos quase cristais. Então, ordem de longo alcance leva a faceta, né, e aí você define cristais por terem faces também muito bem feitas. Mas você tem um pentágono, né, como tem aqui tão bem desenhado, né, isso de fato levaram a perguntas do tipo, né, aonde os átomos estão, né,
E, uma vez tendo essa ordem, como é que isso muda a física, né? Como é que muda as propriedades de um material? Essa figura aqui ela é interessante porque Linus Pauling foi um dos que foi mais enfático, né, em dizer que os quasicristais, né, os cristais quasiperiódicos, eles eram uma casualidade, era fortuito no sentido de que se você tiver cristais gêmeos, você pode ter qualquer simetria, né? Por exemplo, se eu olhar aqui nesse plano, eu vou ver uma simetria aqui de 4, né? Eu posso ter uma rotação de π sobre 2, né? Mas se eu fizer o raio-x aqui, eu posso ter alguma coisa que não tem nada a ver com a simetria do cristal. E, de fato, Henry Teller, nos anos 50, né, já tinham proposto uma teoria em que eles mostravam que cristais gêmeos, né, formavam picos de difração muito bem definidos. Então, o Linus Pauling pegou, né, não precisa falar de quem é Linus Pauling, né, todo mundo sabe, Nobel, né, da Química, né? Ele chegou numa conferência em que era para dar o prêmio, né, eu estava lá, né, falando de ter visto, né, o prêmio ao Scatman, logo no início da descoberta na American Physical Society, e uma das transparências tinha assim, um diamante, né, numa campânula, e na outra, né, tinha uma casca de banana, um papel amassado e uma ponta de cigarro. E ele apontou para o diamante e fez, isso aqui é cristal, né? E aí para o resto lá, ele disse, isso aqui é quase cristal, né? Então a coisa estava muito, eu diria, acirrada, né? Como qualquer coisa interessante na física, às vezes aparece isso, né? Então, também, você encontra na natureza também já quase cristais. E encontrar também em fuselagem de aviões, né, que você fazia de alumínio, né, então como essas ligas normalmente de alumínio tem, mas já foi encontrado na natureza também esses icosaedros, são chamados quase cristais, mono quase cristais, né, com facetas grandes, né. Bom, então o Linus Pauling, né, depois se mostrou rapidamente que ele estava errado, né, porque quando você faz microscopia usando elétrons, né, você pode focalizar em regiões muito pequenas, né, do cristal, e ao mesmo tempo você pode varrer em uma direção muito grande. E é claro que aqui poderia haver a coincidência de um eixo, né, mas só nessa direção, né, e principalmente em áreas muito pequenas, né. E aí o Linus Pauling saiu de circulação, né, nessa disputa, né, e aí ficaram apenas 2 modelos, né. Se a gente olhar aqui com cuidado nessa figura, aqui, por exemplo, tem aqui, ó, forma um pentágono, né, isso aqui, esses picos de difração, né. Se você contar aqui, tem 10 pontos, né, para você ter 10 pontos de difração é porque você tem uma rotação de 5, né, de 360 sobre 5, você constrói esses 10 pontos de difração. Então era muito bem definido, você vê elétron, difração de elétrons, né, e essa simetria estava presente lá, né. E aí, como eu falei, né, sempre a pergunta que se faz, né, é onde os átomos estão, né, e qual a importância que eles têm para a física. Se a gente olhar, né, a difração, né, de um cristal, né, se ele tivesse uma simetria icosaedral, a gente pode ver, o icosaedro, vocês lembram, ele é formado por 20 triângulos, né, nos quais você tem vértice formado aqui por 5 triângulos, né? Você tem os próprios triângulos que formam aqui o vértice de 5, e você tem também eixo de simetria, né, de 180 graus, né? Se você girar o cristal em torno desse eixo aqui, você vai reproduzir a simetria dele. E mais ainda, né, você sabe qual é o ângulo que você precisa fazer para girar desse vértice, né, onde eles se encontram, para chegar numa simetria de trifold, né? E também para sair daqui para chegar em twofold, né? Em simetria de ordem 2. E aqui, por exemplo, estão os espectros, né? Mostrando que se você andar aqui, né, 31, se você andar aqui 37,38, né, aqui está ele sai daqui, ó, do fivefold, né, que é desse ponto, né? Se você andar 37, você chega num triângulo, né? Tá aqui a simetria, você vê tem 6 pontos de difração,
o triângulo é aqui, né? Se você agora continua andando, né, mais a diferença aqui, né, desse para esse dá 58,29, que é esse daqui, você saindo daqui, ó, você pode chegar aqui no de twofold, né, simetria de 180 graus, né, e por fim chega de novo a um de 3. Então isso é feito de forma muito sistemática, né, mostrando que a simetria de um quasicristal, né, os primeiros quasicristais foram descobertos, eles têm uma simetria icosaedral, e é por isso que é chamado um vidro icosaedral, ou simplesmente um icosaedro. Isso foi a grande descoberta, né, do Skedman, né? E o curioso, né, é que a preparação desses materiais são feitas num processo de resfriamento ultra rápido, né? Você tem que esfriar da ordem de 1 milhão de graus por segundo para formar essa fase quase cristalina, né? Bom, então o que é um quase cristal, né? Não é porque ele não é um cristal, né? É porque ele é quase periódico, e a razão de ser quase periódico é porque você, de fato, você não consegue só com translação você criar uma estrutura 3D, né? Você tem que ter uma rotação, né? Então você tem simetria orientacional, então por isso que ele é chamado de quase periódico, né? Ele exibe ordem de longo alcance, porque o pico de difração, né, ele é bem sharp, né? Então a largura, né, de linha de um pico, né, ao invés disso, com correlacionado estão os átomos que estão construindo aquele pico de difração, né? E eles têm um comprimento característico, né, que é chamado a razão de ouro, né? Se você pegar aqui se você pegar um icosaedro, né, e traçar aqui um retângulo, né, unindo esse icosaedro, e pegar a razão aqui desses lados, você tem esse número de ouro, né, que tem várias maneiras de fazer isso matematicamente, chegar até eles, mas não é o interessante aqui. Bom, então, para dizer onde é que os átomos estavam, né, houve uma corrida, né, e aí o Linus Pauling, de fato, ele foi, de certa forma, respondido, né, por experimentos que não poderiam ser cristais gêmeos, né, e aí mantém, né, duas teorias da época que explicavam, né, a formação dessa simetria. Uma delas, né, dizia o seguinte: se eu pegar icosaedros, né, e jogar dentro de uma caixa, isso era a simulação computacional que fazia, e eu agitar, né, essa caixa e jogar raio-x e observar o espectro, eu tenho exatamente o espectro que foi visto pelo Penrose, né? Então seria uma ordem local, como se fosse um vidro formado por regiões com simetrias locais icosaedrais. Nesse sentido, né, o Pauling poderia até ter um pouco de razão, né, se você pensar que esse é um modelo adequado. E o outro era os mosaicos de Penrose, né, matemático Penrose, onde você tem dois tipos de mosaico, né, por exemplo, que é chamado um gordo e um magro, né, eles têm as razões da grandeza também pela regra de ouro. E se você notar, né, você colando esses, para preencher, né, o plano, né, você vai ver tranquilamente que existe, né, regiões aqui que são regiões com simetria, né, de 5 lados. Então você pode ter ordem local, né, com simetria pentagonal, né, e isso leva à difração de raio-x. Então, como distinguir, né, entre esses dois modelos? Como é que pode ter certeza que ou ele é um vidro, né, ou ele é mais uma estrutura ordenada? Esse aqui tem mais desordem do que normalmente vê no espectro de raio-x, e esse aqui tem muito mais ordem. Acho que foi Alan Goldman que uma vez disse que não acreditava nunca que esse modelo poderia ser, né? Porque ele diz, olha, Deus não consegue fazer em fração de segundos uma coisa que eu levo a tarde todinha e não consigo. Para aí você tira, né, as pessoas. Porque aqui não é só colar uma na outra, tem várias regras. Se um é de um tipo, o outro é do tipo, se o terceiro for, e assim sucessivamente. Então é uma série de regras que, para você desenhar, né, um plano de mosaico de Penrose, isso aí leva bastante tempo. E aí, né, dois grupos, né, propuseram modelos teóricos, né? Um deles, né, esse McHenry, que calculou, né, a densidade de estado eletrônico, né,
E o que ele observou, né, se ele utilizasse, né, assumindo, né, que esses átomos, né, que essa simetria local, né, ele constituía de um átomo gigante, né, que tivesse essa simetria icosahedral, né, os vários átomos se agrupavam de uma maneira bastante ordenada, né, e aí depois esse conjunto se ordenava para formar o sólido. A gente sabe que pelas interações diversas, as bandas são formadas e os níveis são separados, né? Tem um split da energia que forma as bandas, né? No caso dele, como ele formava bandas locais, né? O que a gente via era oscilações nas bandas e na energia de Fermi deveria haver um enhancement, né? Ela seria muito mais aumentada. Enquanto que Stiefman e Goldman, que propuseram o modelo do vidro icosahedral, essa que eles simularam a difração de raio-x de vários clusters dentro de uma caixa, por exemplo, dentro de um sólido, né? Eles propuseram que seria um vidro. E a gente sabe que uma das coisas que a desordem faz é reduzir, né, a densidade de estados na energia de Fermi, né? Você tem o smearing out da largura da banda e normalmente em vidros esses valores são menores, né? Notem que isso aqui foi publicado em 86, né? Mas foi submetido, né, em 85, né? Quase um ano depois. Esse aqui foi também, né, em 85, né, e foi publicado em 86, né, e isso aqui a gente já conhecia, né, então quando estava no laboratório trabalhando, eu já tinha os pré-prints, né, a ideia era exatamente tentar encontrar uma técnica que pudesse distinguir, né, entre esses dois experimentos. Então houve uma corrida, né, corrida no mundo inteiro. Então tinha grupos que eu trocava informações de como iam as nossas medidas, eu sabia da deles, né? E a nossa proposta foi fazer calor específico, né, para observar. Mas só para dizer que quase-cristais não só serve para definir, né, a questão do que é um cristal, né? Existe a empresa, né, que substituiu, que fabrica panelas, né, na França, onde no lugar de Teflon, que do ponto de vista ambiental, né, é muito prejudicial, né, é o que dizem, ele consegue colocar, né, quase cristais, cobrir com quase cristais, que além de ter uma dureza muito maior do que o Teflon, não risca como risca o Teflon, como se trata de um vidro, né, agora eu já posso afirmar que é um vidro, a corrosão ela é muito menor, né, essa aqui é uma das características de vidros em geral, né? E aí eles conseguiram, né, montar aí uma indústria que reveste panelas. Mas reveste também turbinas de aviões, né, para a questão de isolamento térmico. E também, por exemplo, aqui é uma lâmina, né, de um barbeador que você pode molhar, pode lavar, né, um barbeador elétrico, né, que você lava por conta disso, porque a corrosão é muito baixa, né? Ou então materiais cirúrgicos, né? Então essa empresa, por exemplo, ela faz isso. Mas do nosso ponto de vista, de física, né? Então, o vidro metálico ou cristal, ele define o valor da densidade de estado na energia de Fermi, que era o que me interessava, né? As propriedades de transporte, a gente sabe que elas são influenciadas também pelo número de elétrons que você tem acima da energia de Fermi, portanto, esse é um parâmetro importante, né? A própria densidade de estado na energia de Fermi, o magnetismo, né? Se você abrir o livro no livro de estado sólido, do Ashcroft Mermin, por exemplo, né, você vai ver que quando você pensa em purezas de manganês dentro do alumínio, ele não diz se é magnético ou não, tem uma interrogação, né? E a gente viu que esses quase cristais, alguns deles eram magnéticos, né? A própria supercondutividade, alguns deles são supercondutores, é influenciada pela densidade de estado da energia de Fermi, e aí tem várias aplicações, como eu comentei. Portanto, só para dar aquela que eu falo, né, que eu digo assim, às vezes você tem que falar para você mesmo do que você fez que é importante, porque ninguém vai falar mesmo. Aqui está a primeira medida, né, do calor específico, né? Isso foi muito importante à época, porque, como eu vou falar agora, ele vai dirimir algumas questões. As coisas andavam muito rápidas naquela época, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, né, eu tinha acabado de escrever, tinha falado para o Clark,
meu orientador, e ele disse, olha, o Alexander está aí. Alexander tem um trabalho com Orbá, né, uma relaxação de espinhos, etc., muito conhecido. E ele passava 6 meses em Israel e 6 meses na UCLA. Ele fez entrega a ele, que ele é editor, né, da Física do Estado do Sólido, Solid State Communication. Aí eu desci no final da manhã, bati na porta dele, né, ele não estava. Né. Aí eu deixei no escaninho dele, desci, comi um sanduíche. Aí fui na sala dele, ele estava. Aí disse, olha, Alexandre, eu deixei aqui um trabalho, né, para mandar para o Solid State Communication. O cara disse, não se preocupe não, eu já li, gostei e mandei publicar. Então eu acho que duvido tenha um trabalho assim tão rápido, né, que foi recebido pelo Alexander. Né. E o Alexander trabalhava em Israel e conhecia o Scatman, sabia da importância. Né. Então tem vários trabalhos aqui com Sérgio e vários outros, Suzana, né, com supercondutividade, né, que nós fizemos com o próprio Lúcio, né, com o aluno dele. Né. Bom, então por que o calor específico ele foi muito importante e por que eu consegui, né, medir antes dos outros? A resposta está aqui. Ó. Consegui desenvolver uma técnica nova, né, chamada técnica do Ripple, e essa técnica permitiu medir, sair à frente dos outros nessa medida, né, comparado com as técnicas que existiam à época. Né, foi essa técnica que permitiu fazer a medida. Então, por que é interessante? Né? Quando a gente mede a capacidade calorífica em função da temperatura, notem que isso aqui é bem baixa temperatura, né? Na faixa aqui de 0,3 até 0,3 Kelvin, isso é usando o hélio 3. A dependência do calor específico, ela tem uma parte que tem cubo, né? A gente espera um termo linear dos elétrons e, por sorte ou infelicidade, existe uma anomalia, né, nesse caso aqui, que tem a ver com a estrutura dos quasicristais. Mas, se a gente olha para o termo linear, que é proporcional à densidade de estados na energia de Fermi, a gente pode estimar, né, esse valor, né, e aí dizer se ele é aumentado ou se ele está reduzido, se existe muita ordem ou se existe desordem. E o que nós mostramos na época é que essa densidade de estado era menor do que se esperaria para um cristal com a mesma composição. Quando cheguei aqui, já com o Lúcio, né, tinha um aluno que ele fazia medidas da densidade de estados, né, de uma forma geral, e aí ele propôs fazer essa medida, né, à temperatura ambiente. Note que aqui, essa anomalia, né, ela, por muito tempo, as pessoas diziam, mas tem anomalia. Sim, mas mesmo considerando a anomalia, tem essa redução. Né? Mas um experimento muito claro precisaria ser feito onde você medisse a densidade de estado da energia de Fermi sem tivesse uma influência ou ter que fazer ajuste de um modelo. E aí o Lúcio, né, que media a refletividade, né, jogando aqui primeiro um pulso bastante intenso. Então você pega elétrons abaixo da energia de Fermi e joga acima. E depois, com isso, o material fica com mais refletividade, fica mais metálico, porque tem mais elétrons. E aí você mede a variação da refletividade com um laser pequeno, né, porque agora você tem um laser só para medir a reflexão. E aí ele consegue, né, a partir das medidas da relaxação, ele conseguiu mapear a densidade de estado da energia de Fermi e mostrou de fato que ela é reduzida e, portanto, os quasicristais, o modelo mais apropriado é o do vidro quasaedral, como havíamos proposto, né, com a medida do calor específico. Hoje, existem quasicristais em que a densidade, aqui é a taxa, né, que é proporcional à densidade de estados, né, mas existe medida da densidade de estado que quase se abre um gap. Por isso, alguns trabalhos chegaram a chamar os quasicristais de quase semicondutores. Mas isso aí só para algumas composições em que a resistividade era muito alta e aí se via esses gaps aí. Oi. Magnética, né? Isso aqui nós chamamos de sistema de 2 níveis, né? E aí eu apliquei campo magnético para mostrar que tinha, né, uma variação, etc. Esse é um
uma anomalia de Schottky, certo? Ok? Mas embutida nela, não é só de Schottky, tem também sistema de 2 níveis, que são defeitos. Quando você tem qualquer vidro, qualquer material amorfo, né, você tem situações de energia num grupo muito grande de átomos, que são muito próximos, e você pode oscilar entre um e outro. Então, mesmo em T igual a 0, você vai ter um espalhamento dos elétrons por essa entidade chamada sistema de 2 níveis, né, two-level system, que contribui para a resistividade, e também para o calor específico, porque eles são... as configurações atômicas, né, elas diferem de um valor muito pequeno de energia e, portanto, podem ficar oscilando. Então, você tem contribuições tanto de sistema 2 níveis da rede, né, de defeitos, como você tem também dos íons magnéticos, que eu não vou falar do magnetismo dos quasicristais aí, mas eu preciso adiantar. Bom, eu fiz para poder fazer a conexão e começar a responder o que é que uma coisa tem a ver com outra. Quando eu voltei, né, para o Brasil, o Sérgio tinha escrito para mim, dizendo que, olha, a Universidade Federal não tem concurso, né, mas a gente consegue uma bolsa, etc. Eu estava voltando já com Érica e Gustavo, né, e Tarcísio, né, até eu brinco com ela, mas a gente não sabe se foi lá, se foi aqui no avião, a gente descobriu que ela estava grávida quando chegamos aqui. Mas aí eu topei, né, ir para Unicamp, né, mas só do ponto de vista histórico, né, aqui eu estou dando um colóquio, que tem aqui o Salinas, né, e o Salinas tinha mandado também uma carta, né, oferecendo a posição lá na USP, né, com o Sartorelli estava lá em Santa Bárbara, não foi Santa Bárbara que estava? Aí eu convivi com ele um tempo lá, e aí os dois mandaram e assinaram a carta e tal. Mas eu resolvi ir para a Unicamp. Tá? E aí, assim que eu cheguei na Unicamp, como todo o meu trabalho com os quasicristais era mostrar que eles eram vidros, né, foi uma aproximação muito fácil para mim, e trabalhar com a Reiko, né, que ela fazia vidros amorfos, né, vidros metálicos amorfos. Ela tinha a máquina, o método Spinner, que fazia quasicristais, nós chegamos a fazer alguns quasicristais lá, e fazia amorfos, né? Mas aí eu não fiquei muito tempo lá, né? Sérgio fez vários convites, eu topei largar o Unicamp, com todo o laboratório aprovado pela FAPESP, né? O grupo lá, para ir para o ITEP, né? Para implantar um núcleo de eletrônica no ITEP, né? No segundo governo Arraes, né? E aí terminou, não ia dar certo, né? Estava muito devagar as coisas, eu já ia voltando para o Unicamp, Maurício era o chefe. Aí disse, olha, vai ter concurso, aí vai entrar todo mundo, né? Aí, de fato, né? Entrou eu, Anderson, Tabosa, Lúcio e Aronides. Foi quando realmente a física experimental começou aqui, né? Então, brincadeiras à parte. Bom, e aí logo depois, né? Eu peguei uma herança aqui, que foi o Erivaldo. Oi. Exatamente, foi. Isso mesmo. Aí comecei, né, aproveitei essas ligas, né, comecei aqui a fazer alguns trabalhos, né, e o primeiro trabalho que nós fizemos tinha até a participação do Jairo, né, foi medida de linha de reversibilidade de Almeida-Taules, né, num ferro magneto, porque a gente estava interpretando esse sistema, né, amorfo, né, como sendo um sistema do tipo anisotropia aleatória. É que localmente, né, a anisotropia aponta em qualquer direção porque ele é amorfo. Então ele pode aprisionar momentos localmente e com isso você pode fazer, né, medidas com o campo, resfriar sem campo e com campo, você obtém uma linha de Almeida-Taules bonitinha e tal. E aqui a amostra veio, né, do Frank Mício, feita pela Maria Virginia Pires Altoé, e foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui já no departamento, né. Bom, passou por aqui, né? Acho que o Maurício lembra, né? Do Benedito Lopes da Silva, né? Foi aluno da Campo Estatística, né? Que veio da Amazônia e tal, né? E ele chegou lá e disse, olha, eu queria, enquanto eu estou aqui fazendo os cursos, fazer algumas medidas, né? Bom, eu disse, então vamos medir resistividade, porque à época o meu laboratório ainda era muito iniciante, eu estava iniciando ainda. Eu disse, resistividade é uma coisa que a gente mede com muita facilidade, e, portanto, vamos fazer essa medida, né? E aí, para nossa surpresa, né, já nesse trabalho daqui, a gente observa, né, que, como eu fiz a medida numa amostra, como ela foi preparada e uma como foi tratada,
termicamente na presença de um campo, nós observamos que havia um aumento muito grande na magnetoresistência, né? Quando a gente aumentava a frequência. Mas nós não chamamos isso de magnetoimpedância, nem entendíamos, né, na época. Mas eu não queria perder a chance de registrar em algum lugar essa observação. Então colocamos só uma frase aqui, certo? Para ver o que é que acontecia. Nesse trabalho aqui foi com Benedito Lopes e com Erivaldo, que naquela época a gente trabalhava mais ou menos junto, né? Aí logo depois nós decidimos fazer um trabalho mais sistemático, né? Fazer a medida da magnetoresistência, ou seja, a variação da resistência quando você aplica um campo, variando a frequência. Então o que a gente vê quando a frequência é baixa, né? Você tem um valor, né, que chega aqui a 1%, você vai aumentando aqui o pico. Mas o mais importante de tudo isso não é só o tamanho aqui, chegava a 26%, numa frequência relativamente baixa, que era 100 kHz. Mas foi o fato de que isso acontecia para valores de campo muito pequenos. Isso aqui é da ordem de 5 a 10 Oersted. Então, isso de longe, né, era muito mais sensível do que o que na época levou ao Prêmio Nobel, né, de Física, né, que foi a magnetoresistência gigante, né. Então, nós fizemos aqui o gráfico da magnetoresistência em função aqui da raiz da frequência, e aí mostramos que no log-log que ela vai com a raiz, e, portanto, publicamos isso. Chegamos a 27%. Então, esse foi o primeiro trabalho, e que nós chamamos de magnetoresistência C, porque não olhamos a parte imaginária, olhamos só a parte resistiva, em fase. Mas aqui já entrou o César, né, que foi aluno de mestrado, e o Benedito ainda estava por aqui, né? Bom, aí uma pergunta que a gente sempre faz, né, naquele espírito inicial, de você não buscar reconhecimento ou esperar, porque senão você termina desgostoso com tudo, né? É uma pergunta que é sempre feita, é se o trabalho da gente é seminal. Isso porque vários grupos, né, principalmente liderado pela Panina, desde o início, né, tentaram esquecer o nosso trabalho, né, e se colocar como, né, o primeiro trabalho onde se observou magnetoimpedância, né, que nós chamamos já intensiva magnetoresistência, ela chamou de magnetoimpedância, e aí por isso puxou para ela o trabalho, né, digamos assim, o nome. Mas o nosso trabalho, olha, ele foi apresentado na conferência em 93, esse trabalho, e foi publicado, né, em maio de 94. O trabalho dela, né, saiu em agosto de 94. Então, mesmo a gente já tendo apresentado o trabalho, a nossa publicação é anterior ao trabalho dela. Existem outros aqui, né, também de novembro de 94, e o grupo do Vasquez, né, que também é de dezembro de 94. Então, se você busca no Web of Science, né, você vai ver que o primeiro trabalho, onde você coloca lá Giant Magnetic Resistance, Giant Magnetic Impedance, é o nosso trabalho. Mas ele é o primeiro. Aí, para nossa surpresa, né, alguém, já muito tempo depois, localizou esse trabalho desse grupo, né, onde eles tinham estudado a magnetoimpedância em baixas frequências, claro, mas tinham estudado, nessas ligas de níquel e ferro, e eles já associavam o efeito ao skin depth, né? Então já era conhecido isso em 1935. Eles prometem aqui no final, ó, aqui, um trabalho experimental detalhado será publicado em breve, mas nunca publicaram. Aí a pergunta por quê, né? Bom, nos agradecimentos fica bastante claro, né? Nós estamos agradecidos, né, ao Almirante pela permissão de publicar esta nota. Então, possivelmente não deixaram publicar o trabalho, né, porque trabalhavam no departamento de design de Minas. E esses materiais são muito sensíveis a campo magnético. E um dos mecanismos de você ativar minas, né, tanto submersa como terrestre, né, é através do magnetismo. E se ele detecta algum campo magnético, pode ser usado. Não me surpreenderia dizer que já vinha sendo aplicado em alguma coisa, né? Mas esse trabalho existe, a gente tem que reconhecer, né? Que o nosso trabalho foi talvez uma redescoberta aí. Não é o material, a faixa de frequência é muito pequena, a variação também é muito pequena, né?
Ele apenas diz que observou, né, uma variação na impedância com a frequência, né? Foi. Depois que você falou que alguém encontrou, né? Aí passou a ser reconhecido. Não. Os grupos citam a si próprio, a outros, e essa coisa tem evoluído. Alguma coisa que precisa corrigir também. Mas primeiro corrija o meu, depois o dele. Então, por que que isso me dá uma vaidade, assim, né, daquela que eu não precisa ninguém falar para mim, né? É que são trabalhos que estão muito bem citados, né, apesar do reconhecimento tardio e de alguns colegas, né, e que foram feitos aqui no Departamento de Física, né? Foi trabalho feito fora. Então, tem esse aqui com 141, esse Physical Review, né? Esse modelo aqui, que eu vou comentar agora, 94 estações. Aquele primeiro trabalho, era 60 estações, então isso contribuiu bastante para o nosso trabalho. Mas o que é a magnetoimpedância, né? A gente sabe que quando o campo magnético, né, alternado, né, está na superfície de uma amostra, né, a penetração dele, né, no metal, ele penetra muito pouco, né? Você só vai ver uma penetração grande para um metal normal quando você tem uma frequência muito alta. Por exemplo, o cobre, quando você vai para micro-ondas, você já começa a ver um skin depth diferente, né, do volume, né? Ela passa pelo volume, quando você está com frequências de gigahertz, né? Por quê? Porque a permeabilidade aqui é da ordem da unidade. Esses materiais amorfos, essa permeabilidade aqui é da ordem de 10 a 5. Então, mesmo em frequências baixas, como dezenas de quilohertz, como isso aqui é muito grande, né, o skin depth é muito pequeno e, portanto, a corrente flui totalmente para a superfície do material. E aí é fácil fazer o modelo. Esse foi um modelo que nós fizemos para explicar a dependência, né, da impedância, né, com a frequência, porque a permeabilidade também depende do movimento da parede do domínio. Ela tem um termo de ressonância ferromagnética na permeabilidade, né? Tanto que você pode usar a magnetoimpedância para fazer experimentos de ressonância ferromagnética. Aqui são, utilizando, né, frequência de gigahertz, né, usando transporte, medida de impedância, e aí você vê aqui o deslocamento da linha de ressonância, né, variando a frequência, o campo, né? Então, um trabalho que é bastante interessante. E aqui para mostrar que o modelo está bastante robusto, né? Se você usa somente movimento de parede e domínio, né, a tendência da impedância é saturar, mas quando você coloca, né, a parte de ressonância, você vê que a teoria ela bate muito bem com o experimento. E a dependência com o campo também foi feita. Você tem domínios, né, na sua fita, e aí você tem energia zima com o campo DC que você aplica para fazer variar a impedância. Você tem a energia de anisotropia, né, que é típica da produção, quando você produz o material, ou quando você faz um annealing nele. Você tem a energia zima do campo criado pela corrente AC, né? Quando você cria a corrente AC aqui, você tem, pela regra da mão direita, uma corrente, né, que oscila, né? E, portanto, produz um campo alternado, isso também dá energia zima. E aqui você tem a energia da parede de domínio, e quando você minimiza essa energia, você pode calcular, né, a magnetização, e aí você calcula a impedância. Aqui está o resultado experimental e aqui está a teoria, né? Por isso que esse trabalho foi muito bem aceito, foi um trabalho feito aí com o Sérgio. Então, agora, o mais legal de tudo, né, é que hoje a magnetoimpedância ela é usada para fazer miligaussímetro, gaussímetro com sensibilidade muito grande, comerciais. Eles são usados, né, para você, no mecanismo de abrir e fechar notebooks, celulares, né, em acelerômetros, né, em jogos, né. Um acelerômetro é simplesmente uma haste que você pode prender aqui um magneto na ponta, e aqui você tem um sensor, né, que é o de magnetoimpedância gigante, por exemplo. Quando você acelera, né, a haste, né, por conta da inércia, ela vai demorar a sair dependendo da força que você está fazendo. Então, ela desloca o magneto com relação ao sensor e você mede a aceleração. Então, a Sony usa, né, no Nintendo, né, a magnetoimpedância. Você compra chips, né, para fazer eletrônica com isso. Você usa, alguns celulares usam
a magnetoimpedância para fazer aquela bússola, né, que a gente localiza ali, né, e aí você tem empresas que comercializam isso, e isso é bastante interessante. Também, em aplicações cirúrgicas, né, uma das patentes que eu participei com o pessoal da PUC do Rio foi para detectar agulhas, né, em corpos estranhos. A gente sabe que é muito comum esse tipo de acidente, ou crianças, ou idosos, ou pessoas com problemas deficientes, terminam espetando ou através de alimentos, ou por força mecânica, né? Eles normalmente conseguem colocar agulhas, e às vezes são muitas, e o médico não pode fazer uma cirurgia exploratória, né? Ele tem que saber onde a agulha está, né? Uma das técnicas que se faz é usar squid, mas squid é muito complicado, é caro, precisa de hélio líquido, né? Precisa de um pesquisador operando. Então, nós desenvolvemos uma patente onde você, com a GMI, você consegue localizar, medir o campo de dipolo da agulha, e você não só diz aonde a agulha está, mas a orientação dela, né? E se ela quebrou, você vai ver 2, 3 dipolos, você pode dizer quantos pedaços tem. E isso é bastante interessante, né? Pelo valor, né? Que não precisa de um squid. E ainda mais, às vezes se usa raio-x, né? Mas o raio-x em doses muito altas, ela é prejudicial, e principalmente se você tem uma gestante, uma pessoa debilitada, né? Em freios ABS, né? Aqui está o sensor GMI sendo usado para contar vírus, né, de HPV, né? O que se faz é colocar nanopartículas magnéticas funcionalizadas, né? E aí, quando você tem o vírus, né, ele adere para aquela funcionalizada, você pode amplificar isso com técnicas de DNA, e aí quando você lava, você retira aquelas que não têm o DNA, e aí o campo magnético criado pelo conjunto de partículas que está com o HDNA te dá um sinal, né, de GMI, e isso permite você fazer uma contagem muito rápida disso aí. Isso aqui já é um sensor que a Gilvânia fez, a gente está caracterizando nesse momento, e é uma colaboração com o pessoal do LICA, né, para detecção de tráfego, etc, etc, etc. Então tem muitas aplicações. Agora, numa terceira etapa, né, que aí eu falei dos quadros cristais, falei da magnetopedância, tem um problema que é bastante recente, que vem acontecendo já há muitos anos, né, que é a tentativa de você fazer ímãs que produzam o produto BH, ou seja, com maior magnetização possível, maior campo coercivo, né, questões óbvias, para geração de energia, para motores, etc. Acontece que hoje está cada vez mais raro você encontrar terras raras. Agora sim está virando terras raras. Porque os chineses é quem produzem, né? Produzem e eles terminam não vendendo mais porque precisa para o consumo interno. E aí tem surgido várias propostas de como fazer ímãs sem usar terras raras. E aí tem uma proposta, né, de Kenner e Howe, que eles disseram o seguinte: olha, é possível você fazer um magneto com características, né, duras, né, como são esses, se você pegar um material que tem uma anisotropia muito forte e um outro que tem um momento magnético muito grande. E a razão é a seguinte: porque se você tiver aqui, e aí essa configuração a gente chama de core shell, por exemplo, se você tem aqui um núcleo que é formado com material que tem uma anisotropia muito forte, e ao redor dele você coloca uma camada, aqui está mostrado em uma dimensão só para uma questão de didática, né? Mas se você agora, né, mede a magnetização desse material, né, claro que se você aplicar um campo aqui para baixo, esses momentos aqui do meio vão virar, e aí vai formar uma parede de domínio, e esse aqui não vira, por conta que a anisotropia dele é muito mais forte do que o campo que você está aplicando. Mas se você continua, né, você termina virando essa outra curva, até finalmente você começar a virar esse daqui. Então esses materiais aqui, eles não são, eles se comportam como dois materiais distintos. Esse aqui inverte numa região de campo, e esse aqui inverte em outra. O que eles propuseram no modelo foi o seguinte: se essa espessura aqui dessa camada for menor do que um tamanho crítico, né, então esses spins aqui estão tão perto desse que custa muita energia criar uma parede de domínio neles. Então, nesse estágio, né, você vai ter o material se comportando como um único material. Mas qual é a vantagem?
é que ele vai ter uma anisotropia grande e vai ter uma magnetização grande. Então ele tem um produto BH grande. E aí nós nos propusemos, né, a primeiro tentar descobrir, né, um material que permitisse isso, porque a interação entre essas duas fases tem que ser por interação de troca. Eles têm que crescer a menos ou da ordem de um parâmetro de rede. Não pode ser simplesmente depositado em cima, né? Tem que ter um crescimento. Então o primeiro desafio foi encontrar, né, esse material e aí a gente medir essa espessura crítica que esses teóricos propuseram, né? E aí nós fizemos medida de campo de nucleação, né? Não vou entrar em detalhes, né, desse material, e a gente pôde medir, né, através desses dois regimes, esse valor para esse parâmetro crítico, né, e que bate com o resultado deles, né. Eles estimaram, né, a espessura crítica como sendo da ordem de 5 nanômetros, de uma maneira geral, puramente teórica, e nós mostramos que essa espessura crítica é da ordem de 7,8 nanômetros. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez para colocar, né. Eles começaram a ter citações também, né. Envolve aqui o João Maria, né, e o Cabral, que fizeram os 2 pós-doutorados aqui, foi nesse período que a gente começou a fazer isso, né. E você vê, isso aqui, apesar de ter sido há 5 anos, já está crescendo o número de citações. Mais recentemente, né, a gente tem trabalhado ainda com essa estrutura Kochel, né, materiais para espintrônica, eu não vou entrar nesse trabalho, mas um que eu quero comentar, que a gente acabou de escrever, né, um trabalho que eu acho que é muito interessante, né, é que esses materiais, né, vidro de spins metálicos, eles já foram estudados há muitos anos, né? Então, vez ou outra, a gente se dá o luxo de revisitar um problema, e por razões muito simples. É que muitas vezes, a época que isso foi estudado, não existiam modelos que permitissem fazer alguma comparação, ou técnicas, né? Às vezes você tem técnicas que são mais sensíveis hoje do que eram há 10, 15 anos atrás. E, portanto, permite que a gente faça essa visita. Então, no ano passado, né, nós com o Pablo aí, né, nós conseguimos fazer um trabalho, colaboração com o Dan Alberg, que já veio aqui, deu curso, nos visitou, e vai voltar agora em janeiro, em que esses materiais, o que se observa é que ele é ferromagnético abaixo de uma temperatura de Curie, da ordem de 240, 250, e em baixa temperatura a magnetização diminui. E aí, essa fase aqui foi atribuída como uma fase tipo vidro de spin, né? Mas, de novo, sempre existiu aquela discussão e ninguém nunca estudou em detalhes e com a precisão a dinâmica dos spins nessa fase. E aí nós fizemos e mostramos, né, que ela se comportava como você esperaria para uma Vogel-Fuchs, uma lei de Vogel-Fuchs, né? E o curioso, né, é que, variando a concentração de apenas 1% de ferro, né, você tem características muito diferentes desses materiais. O diagrama de fase é extremamente complexo. E aí, recentemente, esse é um trabalho que nós acabamos de escrever, não submetemos ainda, né, tá com o Dan Alberg fazendo uma parte de revisão dele, né. O que a gente fez foi medir a magnetoimpedância, como faz com qualquer material, né? E, a partir da magnetoimpedância, como ela depende do skin depth, e o skin depth depende da permeabilidade, nós conseguimos medir o skin depth, e do skin depth a gente teve a permeabilidade. Agora, por que esse resultado é tão importante, tão interessante? Porque a gente está medindo a permeabilidade ou a suscetibilidade em 10, 15 MHz. Qualquer equipamento comercial, ele vai a 10 kHz. Então, para você testar teorias, modelos, indo até 10 a 7, 10 a 8 em frequência, ou inverso disso em tempo, você não consegue fazendo com técnicas convencionais. Mas o que nós fizemos foi medir a permeabilidade e a suscetibilidade, que é só a diferença da unidade, né, para permeabilidade, e mostrar, né, que a lei de escala que se usa, né, para descrever, né, fenômenos críticos dinâmicos, né, em vidro de spins, que nesse caso que é reentrante, né, ela é válida, né,
até cerca de 8 casas, 8 casas em frequência ou em tempo, né? Então esse é um resultado muito novo, muito interessante. E aqui, por exemplo, está a magnetoimpedância, é uma curva dessa para cada temperatura. Então a gente vê que na temperatura de Curie, ele deixa de ser magnético, e em baixa temperatura você tem a fase vidro de spin, né? Então esse é um resultado que é bastante novo, então a gente está voltando aí para ele. Eu não vou falar desse aqui não, deixar para a Sérgio dar um coloco depois, que está ainda lá. Bom, então continuo ainda fazendo minhas brincadeiras aí de pesquisa, né? Tem esses 3 trabalhos publicados, né? Tem esse aqui em preparação, né? Esse aqui é o que eu acabei de falar, né? Que tem o Sérgio, o Juan, o Zagal, o Pablo, né? E eu com ele, né? E esses outros estão em preparação. Patentes, né? Como eu falei, né? Teve uma patente recente com o pessoal de Natal, né? Que é utilizar, né? Nanopartículas magnéticas em materiais poliméricos para substituição do aço em dutos de petróleo, permitindo fazer ensaios não destrutivos, né? Tem esse o pessoal aqui da PUC do Rio, que é detecção de campo magnético, né? Pela GMI, né? E esse aqui foi um que eu fiz lá logo no início da magnetoimpedância, para aprender como é o processo, mas nunca tive esperança de vendê-lo, né? Alguma coisa assim. Tá? Bom, então para terminar, né? Pergunta que não quer calar, né? O que é que os quase cristais, né? Vidro metálico, vidro de spin, magnetoimpedância, sistema nanoestruturado têm em comum, né? Física, certo? Então dá para a gente aprender bastante física, né? Com esses sistemas, né? E mesmo a gente não tendo controle quais são os materiais que Walter manda para mim, né, que o Eduardo Falcão manda, etc. Né, a gente, então, no final, a gente aprende muita física, né, e isso permite os estudantes aí fazerem suas teses e aprender essas técnicas. Então, muitíssimo grato aí pela atenção nesse dia imprensado. Não, mas existe hoje uma lei, né, uma resolução na Federal, na PUC, né, tanto é que teve que as 2 instituições assinarem, né, o próprio CNPq, todo mundo que participou envolve. Então, se houver venda ou exploração, né, essa da PUC tem também a patente internacional, né, eles entraram com a patente fora. Então, se houver, né, certamente, mas eu não trabalho com essa expectativa assim, porque eu sei que é muito difícil, né? É muito difícil. Porque tem muita gente fazendo isso no mundo e... Entendeu? Eu acho que é ficar com as citações. Né? Você pode explicar o que é a fase reentrante aí? Fase reentrante. É que quando você tem um ferro magneto, né? E você mede a magnetização, né? Em função da temperatura, certo? Você, acima da temperatura de Curie, né? Você lembra, né? Você trabalhou com magnetismo faz tempo, mas trabalhou. Né? Você tem a magnetização, ela cresce e ela satura, né? Em baixas temperaturas, certo? Então ele passa a ser reentrante porque, em vez de continuar com o ferro magnético, numa certa temperatura a magnetização diminui e essa magnetização aqui nessa região, ela tem uma dinâmica que é bem diferente da dinâmica do ferro magnético. Né? Então isso aqui, ó, se você dividir o diagrama, isso aqui é ferro magnético, isso aqui é spin glass. Né? Então, eles congelam de alguma maneira diferente. Por quê? Eu perguntei primeiro, né? Não, é porque você tem competições ferro e antiferro. Né? Você tem que ter frustração, né, no vidro spin. Você lembra disso de todo mundo Jair falando? Tal, mas... Então, nesse caso aí, você tem, apesar do material ser ferro, né, mas como ele tem zircônio, você tem defeitos em interfaces, né, e o estado de oxidação desse ferro é diferente, e aí você começa a ter possibilidade de interações antiferro. Como se tivesse RKKY, né,
aquelas oscilações, e aí tem hora que é positivo, negativo, isso leva àquelas competições, né? Então é basicamente isso, né? Então são muitos os sistemas que apresentam essa fase. Agora o novo aqui foi poder acessar, né, nessa região de escala de tempo 10 a menos 8 segundos, né? Que você só consegue acessar com espalhamento de nêutron, com outras técnicas mais sofisticadas, né? Mas aqui a gente conseguiu pela primeira vez, né, fazer esse tipo de... Primeiro, estudar um vidro de spin reentrante com impedância, tirar parâmetros relevantes, e a gente acha que isso aí vai ter uma repercussão boa. Isso vai para uma boa revista, esse trabalho. Aí é com o Antônio. É a corrente, é a corrente. Você tem aí a... Agora que eu sou titular, tem que desenhar direitinho, né? Então você tem aqui a corrente, né? E a corrente, se ela passa aqui nesse, né, pela regra da mão direita, né? Certo? Então isso aqui você vai ter, se ela é alternada, né? Ela vai produzir um campo alternado assim, certo? E esse campo alternado, ele acopla aqui com os domínios. Você tem momento para cá, né? E você tem momentos para cá da magnetização. Quando o campo está para lá, favorece esse domínio e diminui esse. Quando ele está para cá, né? Ele aumenta esse e diminui esse. Isso faz com que essa parede de domínio ela oscile, né? E é isso que dá, produz essa variação com a frequência, né? A outra coisa é, como você tem um campo magnético também aplicado aqui a H, você tem a precessão, né? Você tem a ressonância ferromagnética, né? Então os spins precessionando em torno desse campo aplicado também contribui para a dinâmica dos spins, e isso faz aparecer aquela dependência com a frequência. Você identifica situações onde existia fase reentrante vindo de paramagnetismo também? Paramagnético, depois spin? E entrar na de ferro, por exemplo? Não conheço, não. Não, você sai de ferro, os que eu conheço, o sistema que eu conheço, aí eu digo são honestos que eu conheço, você sai de ferro e entra no... Todos os sistemas que eu vi, né, na literatura. Você sai de paramagnético, É. vira ferro e depois... Por exemplo, reentrante. Agora, o que o Dan Dalberg está propondo vir, né, a gente submeteu um projeto à American Physics Society, aqueles apoios de viagem, né, é para estudar o próprio vidro de spin com a magnetoimpedância gigante, sem ter a fase reentrante. Porque com isso vai permitir, né, testar todos aqueles modelos que foram feitos no passado, né, e que estão aí sacramentados, né, nesse domínio de frequência e tempo, que não pode ser acessado por outras técnicas. Aí tem participação aí do Orbá, né, que é da UCLA, né, e o grupo dele lá de Minnesota. Mais perguntas? Então vamos agradecer mais uma vez. Obrigado.